E a situação que vocês acabaram de ver neste vídeo, evidenciada em uma brinquedoteca no município de Cuiabá, no último dia 10, mas foi evidenciada somente nesta semana, explica o porquê a sociedade deve cada vez mais entender o que é o transtorno do espectro autista. Nós conversamos com uma psicóloga infantil que explica para que situações como essa, que são frequentes, parem de acontecer. Lidar com a criança autista vai exigir, que as pessoas tenham conhecimento, saibam exatamente o que é uma criança autista, como ensinar a ela os comportamentos sociais, como ela interagir de forma satisfatória com as outras crianças, E esse é um processo que pode ser mais demorado do que com as outras crianças. Os estudos recentes mostraram que a cada 100, 33 já são diagnosticadas com autismo, um número bem elevado, principalmente se comparado com o que a gente sabia anos anteriores. Isso se deve aqui a maior incidência ou realmente é o diagnóstico que está sendo melhor realizado? Existem vários fatores, Um deles é que anteriormente nós não tínhamos ferramentas para realizar um diagnóstico fidedigno. E hoje já existe mais formação, capacitação, e tanto para os profissionais como para os pais, Eles estão sendo mais informados, existem cursos, que capacitam, Agora, no momento, eu penso que também a população deve ser informada sobre o que é autismo, qual o comportamento de uma criança autista, como que a sociedade pode ajudar essa criança. Porque realmente a dificuldade, de momento a gente vê vários casos acontecendo justamente porque as pessoas não sabem como lidar com o autista. Acredita que é uma falta de educação, que é uma agressão gratuita, que é alguma coisa nesse sentido e reagem de maneiras que podem, na verdade, prejudicar essa criança ao invés de ser protegida. Violência, ela não deve ser praticada em hipótese nenhuma. Seja com uma criança autista, seja com outra criança. Então, na verdade, as pessoas elas devem buscar a paz nos relacionamentos, a harmonia, a tranquilidade, o respeito, entender as pessoas, procurar resolver os problemas de forma amigável. Agora, quanto ao comportamento da criança autista, é muito difícil que outras pessoas, talvez que não entendam, compreendam aquele comportamento. Como a senhora disse, ela vive no mundo dela e muitas vezes elas têm crises e se tornam um pouco agressivas realmente, O que um pai de uma outra criança deve fazer quando vê esse tipo de comportamento? Ele deve conversar com o pai da criança. O pai dessa criança vai conversar com a criança, abraçar essa criança, utilizar-se de meios para acalmar, mas não utilizar de agressões. Quanto à questão de identificação do autista, a gente já havia conversado em off, a senhora acredita que seja um meio também de demonstrar que essa criança tem alguma diferença das demais, justamente porque não tem nada que indique que uma criança autista ela tem o autismo, Essa questão da identificação, na verdade, eu penso que seria muito bom. Mas que seja também explicado para a criança, para que não haja discriminação em relação às outras. Muitas vezes, essa criança está no meio social, acontece algo, ela se sente insegura, tem comportamentos inadequados, pode ser agressiva. Então, para que a sociedade, as pessoas que estão à volta dela, entendam que ela está tendo esses comportamentos por causa de que ela tem um autismo, a síndrome do espectro autista. Então, é importante, sim. Eu vejo que vai ajudar bastante. Muitas vezes, alguns pais se isolam, não querem mais sair com essa criança, justamente por causa devido a esses comportamentos. Pessoas olham com cara feia no mercado, numa festa, em qualquer lugar que vão, devido ao comportamento dessa criança, que muitas vezes é diferente. Qual que é a recomendação que fica para esses pais também? O certo é fazer isso ou o certo é inserir ela nesse meio social? É importante que essa criança seja socializada,
que ela participe de eventos, que ela que converse com a criança, que antecipadamente, mostrando à criança como que vai ser esse evento, quais os passos, como que ela deve se comportar, e quando ela se sentir insegura, para ela se aproximar, ficar próximo do pai. Então, assim, é necessário que haja uma preparação. Isolar a criança é muito prejudicial para ela. Neste caso que vocês acabaram de ver como exemplo, ele foi registrado na primeira delegacia de polícia de Cuiabá e a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, que deve apurar os fatos. O suspeito deve responder pelo crime de agressão. Ele também foi procurado pelas reportagens de Cuiabá, mas não quis se pronunciar. Em um outro caso de agressão a uma criança de 11 anos de idade, foi registrado no último domingo, dia 13, também na capital Cuiabá, em um outro condomínio. E de acordo com testemunhas, a mulher estava sob o efeito de álcool. E depois de dar um tapa no rosto da criança, ainda foi atrás dos pais e realizou ameaças a eles. Este caso também foi levado à delegacia que deve investigar os fatos.